Declaro aberta a segunda sessão especial da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do segundo período da 17ª legislatura, com o objetivo de comemorar a passagem do Dia Municipal dos Portadores de Deficiência, que acontece no dia 15 de março, sempre atendendo a resolução 366/2009. Solicita a mestre de cerimônias que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa diretiva desta Casa Legislativa. Bom dia a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos os vereadores Wellington Andrade e Zé Carneiro, designados pelo presidente para conduzir a mesa desta casa. Senhor Roberto Tourinho, secretário municipal de Meio Ambiente, ex-vereador desta casa. Senhora Maria Gorete Carneiro Cerqueira, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Senhor Carlos Leão, chefe de divisão e ação à cidadania e inclusão produtiva alimentar e nutricional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Hoje eu não posso dizer mais, porque meus amigos veem. Senhor Hamilton Figueiredo Teles, presidente da Associação Feirense de Síndrome de Down, cromossomos 21. Solicitamos aos mesmos vereadores que conduzam ao plenário desta casa o subtenente Daniel da Silva Gomes, representando o coronel Manuel Antunes Melo, do 2º GBM. Senhor Joadson de Andrade Silva Ferreira, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, nesta sessão representando a Secretaria Municipal de Saúde como conselheiro. Senhor Jurandir Araújo Mato Grosso, diretor da APAI de Feira de Santana. Senhor Manuel de Santana Barreiros Neto, diretor de Assuntos Científicos da Cromossomos 21. Senhor Raulindo Maia Nascimento, vice-presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Estado da Bahia. Senhor Roberto Sena Trindade, conselheiro fiscal da Associação dos Deficientes Físicos do Estado da Bahia. Senhor Manuel Messias Lima Souza, presidente da Associação Nova União, voltada para a deficiência. Senhora Regina Aparecida Silva Azevedo, coordenadora de apoio terapêutico, nesta sessão representando o Hospital Especializado Lopes Rodrigues. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônia e convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
silêncio esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus tesouros lindos, campos, pinos, flores, nossos bosques, bem mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o labarulho dos tempos estrelado, e tira o verde ouro desta flâmula, paz, loucura e glória no passado. Mas se eres da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Giovanni Jesus Gonçalves, presidente da Associação de Capoeira Terapia da Bahia, que se encontra no plenário. Conceda a palavra à vereadora Jerusa Sampaio para saudar a todos em nome desta Casa Legislativa. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar o excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente da Câmara Municipal, a senhora Maria Gorete Carneiro Cerqueira, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, senhor Carlos Leão, chefe de divisão e ação à cidadania e inclusão produtiva, alimentar e nutricional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o senhor Roberto Tourinho, secretário municipal de Meio Ambiente e ex-vereador desta casa, senhor Jurandir Araújo Mato Grosso, diretor da PAI de Feira de Santana. Senhores e senhoras, aqui presentes na galeria, a imprensa, amigos internautas, esse momento, hoje, esta casa comemorando o dia, que foi dia 14, municipal da pessoa com deficiência. Vale ressaltar e parabenizar o secretário de Meio Ambiente, Roberto Tourinho, que quando esteve nesta casa foi autor do projeto de lei e hoje desta lei, que foi um vereador muito comprometido, vereador, com o portador de deficiência, resgatando, lutando pelos direitos dele, de todos aqui que se fazem presentes, porque tive a oportunidade de, como vereadora, participar, acompanhar da luta do então, hoje secretário Roberto Tourinho, e que aqui, se fosse elencar as suas leis, secretário, iria me alongar bastante. Que tive a oportunidade de acompanhá-las, parabéns, porque essa casa tem a obrigação, nós, como parlamentares, de defender, de resgatar os direitos do portador de deficiência, porque nós sabemos a dificuldade que se encontra lá fora, a dificuldade até mesmo de uma locomoção, né? Porque a gente sabe que cada vez mais precisamos nos alargar, precisamos avançar em defender os direitos do portador de deficiência. Temos aqui também, eu faço questão de ressaltar o compromisso que Gorete está tendo como presidente junto a este conselho, que abraçou a causa. E nós estamos aqui, tenha certeza, Gorete, para que, dentro do possível, possamos ser parceiros. Como vereadora também tive a oportunidade de ter alguns projetos de leis aprovadas aqui, como a que assegura, nos conjuntos habitacionais, o térreo para o portador de deficiência, que também é importante a visão monocular, para que possam participar de concursos. Nós também conseguimos instituir aqui nesta casa. Agora, estamos com uma luta incessante,
fizemos uma indicação ao prefeito José Ronaldo de Carvalho, à secretária Denise Mascarenhas, para que Feira de Santana ganhe um centro de reabilitação. Feira de Santana comporta um centro de reabilitação, não pode ficar apenas o CEPRED em Salvador, e agora Itabuna também eles conseguiram fazer esse convênio. Então já conversamos com o secretário Arsênio para que Feira de Santana conquiste esse centro de reabilitação, porque é importante que aqui seja também até uma referência, para que o deslocamento, nós sabemos muitas vezes a fila de espera para uma prótese, para um aparelho auditivo. Temos também que ressaltar aqui o trabalho da PAI, e nós sabemos o compromisso que a PAI tem em Feira de Santana, como acolhe as pessoas que lá chegam. Tive a oportunidade, conheço alguns profissionais que têm a sensibilidade. Então, gostaria de dizer a cada um que essa casa, nós também somos sensíveis, os vereadores que se fazem aqui presentes, o Wellington Andrade, a vereadora Neinha, o vereador Zé Carneiro, se eu não me engano, Isaías, Diogo, enfim, todos nós aqui estamos como parceiros, cidadãos, para que nós possamos abraçar cada um. Não desconhecemos a dificuldade, a exclusão que ainda existe, mas temos que acreditar que somos capazes, porque cada um que tem aqui uma aparente deficiência, cada um é excelência nas demais, e fazem com primo, com amor, com louvor, porque nosso Senhor deu essa oportunidade de vocês superarem as aparentes limitações e vencerem a cada dia. Parabéns para cada um de vocês e uma boa sessão. Muito obrigada. Concedo a palavra ao senhor Carlos Leão, chefe da divisão de Ação e Cidadania e Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que nesta manhã representa a Secretaria de Desenvolvimento Social. Bom dia a todos, a todas. Bom dia ao presidente Justiniano França e a todos os vereadores. Nós queremos aqui apresentar e viemos representar também o secretário Wildes Ferreira de Oliveira, e uma pessoa que nós queremos também representar aqui é o Carlos Lacerda, que seria a pessoa ideal para o momento. E eu quero, assim, parabenizar vocês por este momento, por essa ideia, por este incentivo a pessoas com deficiência. Quero fazer algumas apresentações também, agradecidos a toda essa equipe que tem feito o melhor para a cidade de Feira de Santana. A sociedade contemporânea encontra-se em constante mudança, logrando, avançando politicamente, tecnologicamente, economicamente, social. Contudo, ainda existe desafios relativos à defesa da pessoa com deficiência. E nesses desafios, é claro, hoje, essa noite, eu estava com a minha família e minha filha pequena disse: pai, eu quero deitar aqui com o senhor. E estava cansado, ainda analisando o que eu poderia falar. Preparei algumas redações dizendo assim: o que eu posso somar neste momento tão importante? E ela se deitou comigo e o pequenininho também disse: eu quero deitar também. E eu comecei a ver como família é importante. E nessa situação, eu estava na internet e vi uma palavra que eu achei curiosidade. E abri a curiosidade e descobri ali uma família, onde um homem estava brincando com seu filhinho. E depois de alguns minutos, o filhinho disse: pai, quero ficar mais 5 minutos aqui brincando com o senhor. Mas o pai estava tão ocupado com tantas coisas que tirou seu filhinho e levou para casa. E uma pessoa embriagada veio, bateu no carro e matou seu filhinho. E ele teve uma outra filha e começou a compartilhar com a filha. E a filha depois disse: pai, eu quero mais 5 minutos com o senhor. E ele lembrou que o filho tinha pedido.
E ele continuou mais 5 minutos, mais meia hora, até que chegou um pessoal e disse: como o senhor é um bom pai? E ele disse: não sou um bom pai. Eu só estou oferecendo minha filha o que eu não ofereci ao outro que já morreu. Nós temos que pensar que existem muitas pessoas com deficiência que ainda pedem da gente mais 5 minutos. 5 minutos de uma boa decisão, 5 minutos de uma decisão especial. Hoje nós estamos vendo a evolução da tecnologia, mas ainda precisamos avançar em muitas áreas para compor e trabalhar mais o coração das pessoas com deficiência. E aqui eu comecei a imaginar, se o meu filho fosse uma pessoa com deficiência, se a minha filha fosse, aquele momento de sono, aquele momento de cansaço, talvez fosse uma coisa contínua. Não só aquele momento, mas seria uma coisa contínua. Quantos pais têm filhos com alguma deficiência? E talvez não durma noites e mais noites. E hoje aqui na Casa do Povo nós precisamos trabalhar um pouco mais ainda nessa história dessas pessoas. Porque não sabemos o que vai acontecer no dia chamado amanhã, ou no dia ainda chamado hoje. E nós temos que aproveitar este momento para ter mais 5 minutos para mudar a história do nosso país, do nosso estado e especialmente da nossa cidade. Eu deixo aqui o abraço do secretário e todos que querem ver uma cidade do trabalho melhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Conceda a palavra à senhora Maria Gorete Carneiro Cerqueiro, presidente do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a mesa, na pessoa do vereador, presidente dessa Câmara, Justiniano França. Falando desse dia municipal das pessoas portadoras de deficiência, com certeza, na época quando foi promulgada essa lei, o nobre vereador, é o nosso amigo Roberto Torinho, ainda não tinha vigente nas políticas públicas a terminologia pessoas com deficiência. Inicialmente eu gostaria de sugerir que se faça uma emenda a essa lei para mudar o nome de Dia Municipal dos Portadores de Deficiência para Dia Municipal das Pessoas com Deficiência. E por falar em pessoas com deficiência, afinal, quem são essas pessoas com deficiência que as leis tanto falam? E a gente sabe que há muita confusão, há muito em torno dessa terminologia, por falta de conscientização correta de quem são essas pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 2º, considera-se pessoa deficiente, para os efeitos da lei, toda pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total e parcialmente, as necessidades individuais e a participação ativa na sociedade, em decorrência de uma deficiência congênita ou não em suas capacidades físicas e mentais. E aí a lei não é bem clara quando inclui as pessoas com deficiências sensoriais. E normalmente quando são promulgadas algumas leis que citam as deficiências físicas e mentais, as pessoas com deficiências sensoriais, no caso as deficiências visual e a deficiência auditiva, fica à margem nessa lei, porque a secretaria justifica que não está explícita na lei a terminologia. Por isso que a gente pede que sejam claros quando forem especificar a quem se destina determinada lei. De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela já traz uma abrangência maior,
Quem são as pessoas com deficiência para a Convenção da ONU, hoje considerado um documento de grande importância para que a gente possa nortear ações voltadas para esse público? São aquelas que têm impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A Convenção da ONU também, sabendo que normalmente nem todo mundo sabe quem são essas pessoas com deficiência sensorial, poderia estar também sendo mais clara. Mas aí a gente faz um apelo, vamos escrever para não deixar brechas de exclusão em determinadas leis. Em Feira de Santana, segundo o Censo Democrático de 2010, há 183.665 pessoas com deficiência. Mas onde estão essas pessoas com deficiência que não buscam reivindicar seus direitos? E o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência faz o apelo a vocês todos que ora estão aparecendo, só lembrando de uma fala de uma palestrante em um determinado evento que eu participei, que diz: quem não se mostra, quem não aparece, não é lembrado. Por isso, se façam presentes nesses eventos que são promovidos em decorrência das comemorações desses dias, ou promovam eventos, mas promovam em parcerias, porque quem anda só é solitário. E quem anda acompanhado é gente. Por isso que o Conselho está com esse nosso lema, articular para garantir direitos. Nós não queremos de forma alguma realizar nenhum evento sozinhos. Nós precisamos de companheiros, companheiros que saibam dar as mãos, mas precisamos de companheiros empoderados dos seus deveres. Porque nada adianta um conselho estar atento às leis, o legislativo ficar atento às leis, se a gente não contar com pessoas com deficiência, que é o público-alvo deste conselho, empoderado dos seus direitos. Procurem ler a Convenção da ONU, procurem ler a vasta legislatura que nós temos aqui, como também procurem ler as leis, conhecer as leis que foram promulgadas nessa casa. E nós aproveitamos a oportunidade para pedir à nossa plateia uma salva de palmas para o vereador, que hoje é secretário, Roberto Tourinho. Ele que, segundo, como já foi dito pela nossa vereadora Jerusa, é autor do maior número de leis. Nós já buscamos, Tourinho, mas escapou esse dia municipal dos portadores de deficiência. Senão o nosso conselho já teria buscado que vocês providenciassem uma emenda, porque nós queremos um legislativo também consciente das terminologias, das leis, do que está acontecendo, porque da questão da acessibilidade, e por falar em acessibilidade, acessibilidade não é bom apenas para as pessoas com deficiência, mas nós temos várias pessoas com mobilidade reduzida que precisam contar com essa acessibilidade. E o Conselho foi criado através da Lei Municipal 1.748 de 94. É um estatuto que já está ultrapassado de acordo com as novas políticas, as terminologias, e nós estamos buscando articular junto com os nossos conselheiros a reforma estatutária, para que, inclusive, a gente possa ampliar o número de conselheiros que fazem parte do nosso conselho, porque hoje nós contamos com 10 membros no nosso conselho, sendo que 5 governamentais e 5 não governamentais. E o nosso conselho está buscando, junto aos conselheiros, alterarmos para ampliarmos o nosso quadro de 5 para 10 conselheiros governamentais e 10 não governamentais. Inclusive discutindo
quais as secretarias, quais as finalidades dessas secretarias, o que cada secretaria, quais as competências que elas têm para estarmos buscando para o nosso meio e cobrarmos dessa secretaria as presenças representantes constantes nas nossas reuniões. E por falar em reuniões, eu conclamo a todos vocês que hoje nós temos pessoas com deficiência que pela primeira vez estamos vendo, frequentando a essa Câmara, pelo menos uma sessão voltada para os direitos de vocês. Parabéns a vocês que estão se mostrando, que estão chegando para o nosso meio. As nossas reuniões são realizadas na segunda quarta-feira de cada mês, na Casa dos Conselhos, às 14 horas. Vocês precisam estar conhecendo, busquem conhecer as competências do nosso Conselho para que vocês também possam nos cobrar o que o Conselho está realizando em Feira de Santana em benefício dessas pessoas. Nós sabemos que não adianta estar no Estatuto as competências desse Conselho se a gente não se atentar para realizar um plano de intervenção, buscando junto à comunidade algumas intervenções para melhorar essa situação. Nós sabemos que as áreas que a gente encontra mais deficiências voltadas para o cumprimento das leis são da educação, da questão da acessibilidade, do trabalho e o social. Por que não social? Nem só de pão vive o homem, não é verdade? Então, transporte também. Nós estamos atentos, por isso nós trouxemos para vocês algumas medidas que nós estamos traçando no nosso plano de intervenção, junto aos conselheiros e às pessoas que frequentam o nosso conselho. O plano de ação foi totalmente observando essa convenção da ONU. Também nós estamos atentos a todas as leis promulgadas aqui na Câmara, para que a gente possa estar buscando intervenção junto às pessoas com deficiência. A educação. Nós sabemos que um povo educado, um povo civilizado, é um povo que sabe exigir seus direitos. Ninguém quer pessoas ignorantes fazendo parte do Conselho ou de uma sociedade ativa buscando os seus direitos, através de outras pessoas. Nós queremos que vocês sejam protagonistas das suas ações. Por isso, nós estaremos realizando no dia 14 de abril, que é o Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva, um evento comemorativo em relação a essa data, no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Às 13h30 estaremos iniciando um evento onde contaremos com palestras e mesa redonda, composta por pessoas daqui da nossa Feira de Santana, que sabem estar falando, não só enfeitando suas falas, mas falando das suas dificuldades, para que o Conselho possa buscar intervenção junto às secretarias. E nós abrimos vagas para todas as cidades, porque nós queremos abranger o maior público-alvo relacionado às salas de recursos multifuncionais. Abrimos 190 vagas, já estão ultrapassados, e a gente percebe a carência desse profissional, como também a responsabilidade dos professores em estarem buscando formação para melhor atender os seus alunos na sala de recursos multifuncionais. Sobre o emprego, nós sabemos que é deficiente a questão da inclusão no mercado de trabalho em Feira de Santana e até mesmo no Brasil ou quem sabe no mundo. E o Conselho, atento a isso, nós buscamos participar esta semana em Salvador, juntamente com o Ministério Público, de uma reunião lá na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para programarmos juntos esse Dia D nacional, porque o realizado em 2013, lá pelo Ministério Público em Salvador, houve repercussão nacional,
que foi solicitado por Brasília que fosse interiorizado o dia D. O dia D está previsto para acontecer, programado para acontecer no dia 30 de maio, e nós vamos buscar parceiros para que a gente realize um dia D forte em Feira de Santana. Mas um dia D que não só a gente ouça falas, discursos, mas que a gente esteja com um balcão de empregos, com empresas parceiras que têm direito à questão da lei de cotas, ao cumprimento da lei de cotas, para que elas possam estar promovendo a inclusão efetiva nesse dia D, que será 30 de maio. E ressaltamos que Feira de Santana, nessa reunião que houve em Salvador, na terça-feira passada, foi a única cidade do interior que estava presente. Nós estamos atentos a todos os eventos divulgados nacionalmente ou na Bahia, para que a gente esteja buscando também realizar, programar intervenções. O aniversário da lei de cotas. Nós também, em agosto, nós não vamos deixar passar em branco o aniversário de lei de cotas, porque a gente sabe, graças a Deus, que essas leis, elas estão sendo aprimoradas. Hoje, a empresa que negar o cumprimento da lei de cota, a multa já ultrapassou o que a lei que a gente conhecia anteriormente. Isso é coisa nova que a gente vai buscar e estar informando para os empresários através dessa reunião de preparação do Dia D nacional. A saúde é um outro eixo que o Conselho não pode deixar passar em branco. Estaremos no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, em 21 de setembro, estaremos promovendo um evento em parceria com a saúde. Não adianta a gente não buscar apoio da saúde para tratarmos das prevenções das deficiências. Há um grande número de deficientes auditivos em Feira de Santana, em outros lugares, por conta da falta de educação das pessoas com sons altos, que muitas vezes estão presentes ouvindo essas músicas altas. Crianças, eles não sabem da sensibilidade que tem os tímpanos de uma pessoa, muito menos de criança, idosos. E parabéns mais uma vez ao nosso secretário Roberto Tourinho, que também está autuando bares, restaurantes e até residências que insistem em estar desrespeitando esta lei. Em dezembro, nós queremos ouvir vocês. Por isso, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, nós vamos promover a segunda edição da audiência pública para celebrar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Esse ano, o ano de 2013, nós contamos com a participação de todas as secretarias que foram indicadas pelas pessoas com deficiência durante as nossas reuniões para serem convidadas. Por fim, gente, nós queremos dizer para vocês que o nosso conselho só é forte se contarmos com a presença de vocês. Nós somos, assim, adébitos à Carta de Princípio do Fórum Permanente de Educação Inclusiva. Por isso, defendemos a inclusão total e incondicional de todas as pessoas em todos os contextos sociais e o direito de ser beneficiado dos seus bens públicos e privados. Queremos deixar para vocês o endereço da Casa dos Conselhos. A Casa dos Conselhos fica na Rua Domingos Barbosa de Araújo, 160, Calilândia. O nosso e-mail, caso vocês queiram contactar com o Conselho, é CMPCD-feira, que são as iniciais de Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Repetindo, cmpcdfeira@gmail.com. O telefone para contato é 3614-5843.
Agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês e de um modo assim muito especial ao governo do prefeito José Ronaldo, que também está atendendo aos nossos apelos para melhor conduzir esses trabalhos, quando foi colocada à nossa disposição, que nunca houve no Conselho, um serviço social. Muito obrigada a todos vocês, tenham um bom dia e lutem, sejam guerreiros. 1 mais 1, somos todos, fazemos a diferença. Concedo a palavra ao senhor Hamilton Figueiredo Teles, presidente da Associação Feirense de Síndrome de Down. Que é a Cromossomos 21. Excelentíssimo senhor vereador Justiniano França, presidente da Câmara Municipal, senhora Maria Gorete Carneiro Cerqueira, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, senhor Carlos Leão, chefe de divisão e ação à cidadania e inclusão produtiva alimentar e nutricional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, senhor Roberto Tourinho, secretário municipal de Meio Ambiente, ex-vereador dessa casa e amigo de todas as pessoas com deficiência, um exemplo de político em nossa cidade. Eu saúdo a todos, senhores vereadores aqui presentes, saúdo as pessoas que estão aqui, profissionais de imprensa, meu diretor Manuel, diretor da PAI, Jurandir Mato Grosso, todos aqui presentes, bom dia. Bom, pela fala de alguns aí, principalmente de Gorete, a gente entende que no nosso país falta realmente clamarmos por educação de boa qualidade. Quando há educação, há conhecimento, há respeito para com todos. Eu quero dizer, mais uma vez, que vou dar um dado aqui muito bem alarmante que acontece em nossa sociedade. No Brasil, por mês, 10 mil pessoas se tornam deficientes, 26% por bala e 46% acidente com veículos. E o que fazem os nossos governantes? Eles fomentam a compra de veículos por parte do cidadão, para esconder seu verdadeiro papel, que é de proporcionar transporte público de boa qualidade para as pessoas, consequentemente, melhorando a qualidade de vida do seu povo. Falando sobre a Cromossomos 21, Associação Feirense de Síndrome de Down, nesses 13 anos de existência, temos passado por muitas dificuldades para fazer um trabalho que é dever do poder público municipal. Eu, por exemplo, sou representante comercial, largo meus afazeres e sou voluntário na Cromossomos 21. É certo que tenho um filho com 20 anos que tem a síndrome de Down, mas quantos tem aí e não se propõem a fazer um trabalho desse tipo? Temos um convênio com o governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda. Sua nota é um show. Desde 2004, de caráter educativo. Deveria funcionar da seguinte forma: nós juntamos cupons e notas fiscais num prazo de 4 meses, e significa que temos 3 verbas por ano, conforme tabela aqui que vou anunciar para os senhores. Temos que juntar de 10 a 30 mil para receber R$1.000 apenas. De 30 a 49 mil para receber R$1.500. De 50 a 70 mil para receber R$2.000. Pois bem, e essa verba está atrasada 1 ano. A Cromossomos 21 tem cumprido com sua responsabilidade com esse convênio, mas ela está atrasada por parte do governo estadual 1 ano. Um dia desses eu estava passando no escritório político de um deputado, Zé Neto, do PT, líder na Assembleia Legislativa do Estado, líder do governo do PT,
e mais parecia o escritório dele com uma multinacional, pela quantidade de pessoas que estavam lá, né? Como pode um deputado estadual poder contratar 22 funcionários com dinheiro público, enquanto que a Cromossomos 21, para atender 40 famílias, nós temos uma fonoaudióloga cedida pelo governo municipal, uma fisioterapeuta, temos uma atendente que é paga pela Cromossomos 21, aluguel, as despesas fixas são todas pagas por nós, uma assistente social que é paga pelo dinheiro da Cromossomos 21, de arrecadação com festinhas, a colaboração dos pais, enquanto que um deputado tem um escritório que mais parece uma multinacional. E o verdadeiro dever do poder público é dar educação, saúde de boa qualidade para as pessoas. Estamos recebendo uma verba de subvenção no valor de 109 mil, dividida em 6 parcelas, que deveria ter sido pago em 2012, pois foi indicado em 2012 para aplicarmos na construção da sede própria da Cromossomos 21. Quero fazer justiça aqui e, ao mesmo tempo, pedir sinceramente, de todo o coração, que os políticos da nossa cidade, Feira de Santana, se espelhem no político Roberto Torinho, um homem de palavra, que em 2012, aqui nesta casa, ele nos disse, me falou, que iria para dentro da Cromossomos 21 para nos ajudar a construir a sede. E isso está acontecendo. A sede, certamente, se essa verba de subvenção, que falta ainda 5 parcelas, for paga pelo governo municipal, certamente construiremos uma sede de quase 400 metros quadrados para melhorar o atendimento dessas pessoas com síndrome de Down. Essa mesma sede, há 4 anos atrás, que nós estamos construindo, foi orçada pela prefeitura em R$350 mil. E, senhoras e senhores, acreditem, com uma ajuda daqui e dali, e esses 109 mil, construiremos a sede, provando, mostrando como se deve tratar o dinheiro público, com honestidade. Termino, não vou me prolongar, dizendo para vocês que nós somos parte de uma família. A humanidade é uma família. Nós pertencemos a uma espécie, a espécie humana. Portanto, não podemos ter preconceito, discriminação, não deveríamos ter barreiras e dizer que a gente não vai chegar à espiritualidade, não vai chegar a algum lugar se não entendermos assim que precisamos cuidar um dos outros. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao secretário municipal de Meio Ambiente, ex-vereador desta casa, Roberto Torinho, que muito nos honra com a sua presença nesta manhã, para que ele possa se pronunciar. Excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa, ilustríssima senhora Maria Gorete Carneiro Cerqueira, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que de imediato agradeço as palavras elogiosas a mim dirigidas, que não tenham dúvida ser fruto da bondade da ilustre amiga, ilustríssimo senhor Carlos Leão, chefe da Divisão de Ação e Cidadania e Inclusão Produtiva Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, caro amigo Hamilton Figueiredo, diretor da Cromossomos 21, ilustríssimos vereadores, que saúdo a todos na pessoa da vereadora Jerusa Sampaio, autora do requerimento para a realização desta sessão, que também agradeço as suas palavras, cumprimentando o ilustre vereador Isaías de Diogo, vereador José Carneiro, vereador Justiniano França, presidente desta casa, vereadora Neinha, vereador Wellington Andrade. Quero aqui cumprimentar
a todas as entidades que trabalham com pessoas com deficiência, na pessoa do meu particular amigo e sempre presidente, Jurandir Mato Grosso, da APAI, instituição a qual faço parte há muitos anos, cumprimentar os profissionais de imprensa, minhas senhoras, meus senhores, pais, mães de pessoas com deficiência no município de Feira de Santana. Todas as vezes que venho aqui a esta casa, não escondo a emoção que sinto. A emoção que sinto, este ano eu completo 50 anos de idade. Destes 50 anos de idade, eu aqui cheguei com 24 anos e aqui saí com 48 anos de idade. Metade da minha vida eu vivi aqui na Câmara de Vereadores, quando cumpri 6 mandatos nesta casa. E me recordo que na última sessão que participei, no final do ano de 2012, aqui nesta casa, me foi perguntado por um profissional de imprensa qual era a sensação de que naquele momento eu experimentava. E eu então respondi àquele profissional de imprensa: eu quero passar pela Câmara de Vereadores, olhar para esta casa com a consciência do dever cumprido, que durante todo o tempo que passei aqui, procurei contribuir para a Feira de Santana. E disse: seguramente vou sentir saudade, principalmente dos projetos que fiz em defesa das pessoas com deficiência. E dediquei a maior parte do meu mandato. Fui autor de mais de 100 de leis que aqui já foram ditas pelos vereadores, em todas as áreas. Mas onde eu mais me dediquei foi exatamente a defesa das pessoas com deficiência. E nada na vida da gente não acontece por acaso. E quando a maturidade chega, a gente percebe o porquê que muitas vezes somos escolhidos por Deus para exercer alguma atividade. Eu tinha 24 anos de idade, sou advogado por profissão, e estava no meu escritório, quando atendi uma senhora que chegou ao meu escritório dizendo de que ela era mãe de uma criança que tinha uma deficiência auditiva e que ela estava com dificuldade em matricular aquele filho na escola regular no município de Feira de Santana. E que ela, juntamente com um grupo de mães, estavam alugando um imóvel no bairro da Calilândia para que pudesse montar uma escola para crianças com deficiência auditiva. E ela necessitava de um avalista e foi me pedir para que eu fosse avalista daquele imóvel que ela pretendia alugar no bairro da Calilândia. Eu não conhecia, como ela também não conhecia. Os motivos pelos quais ela me procurou, só Deus sabe. Mas eu acreditei na palavra daquela senhora e disse a ela que ela trouxesse o contrato social, que eu iria ser avalista, fiador daquele imóvel. Esta casa funcionou aproximadamente, minha ilustre vereadora Neinha e vereadora Jerusa e demais vereadores, quase 10 anos no bairro da Calilândia. Sabe quantas vezes eu recebi um telefonema do proprietário do imóvel dizendo que o aluguel estava atrasado? Nenhuma vez. Nunca recebi um telefonema do proprietário do imóvel. 10 anos aquelas mães honraram com muita dificuldade o imóvel, que posteriormente veio a ser criado em Feira de Santana a FADA, a Associação Feirense de Apoio aos Deficientes Auditivos, e que também tive, como vereador, as oportunidades de aqui colocar verba de subvenção. Naquele mesmo período, também, por força de Deus, estava sendo feitas as primeiras reuniões para que a APAI, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, construísse a sua sede própria. A APAI funcionava em acomodações tímidas
ali próximo do Fórum Filinto Bastos, em um imóvel de propriedade de uma loja maçônica do município de Feira de Santana. E eu fui convidado e fui para a reunião. E lá nessa reunião me encantei com o trabalho da APAI. Era deputado José Falcão e eu pedi a ele para que destinasse uma verba no Congresso Nacional, verba esta destinada e liberada que permitiu com que a APAI exatamente iniciasse a sua grande construção daquela sede que hoje ali funciona na rua Olímpio Vital. E assim foi minha vida. Às vezes, existiam pessoas que viravam para mim e diziam: mas vereador, as pessoas com deficiência não votam, o senhor está perdendo voto, podia estar trabalhando em outro segmento. Mas eu não fiz aquilo, confesso, e podem acreditar, com a intenção do voto. Mas fiz porque aquilo me fazia bem. E aqui, nesta casa, eu dediquei, repito, a maior parte do tempo a esta defesa. Hoje, quando eu aqui vejo ilustres companheiros vereadores e a vereadora Jerusa, que desde o período em que juntos aqui estávamos, já demonstrava a sua sensibilidade, apresentando projetos na defesa da pessoa com deficiência, eu quero aqui fazer um apelo aos ilustres vereadores, vereador Zé Carneiro, vereador Wellington, vereador Isaías de Diogo, os vereadores aqui presentes, para que naturalmente nas verbas de subvenção, verbas que as senhoras e os senhores têm direito, que destinem a maior parte dessas verbas para as entidades sérias de Feira de Santana que trabalham na defesa da pessoa com deficiência. A maior parte das verbas que sempre tive direito destinava para essas entidades. Porque a luta que essas entidades prestam em Feira de Santana para se manter em funcionamento, somente a providência divina para poder justificar. O amigo Hamilton, do Cromossomos 21, que assiste as crianças com síndrome de Down, eu tive a oportunidade de conhecer desde o início. E me encantei pelo trabalho dele. E é verdade, eu disse a ele: Hamilton, eu vou sair da Câmara de Vereadores porque já havia decidido que não mais disputaria a eleição. Mas antes de sair, você pode ter certeza absoluta de que nós vamos fazer de tudo para que você construa a sua sede própria. Recorremos à bondade dos companheiros vereadores. E naquele ano conseguimos colocar no orçamento cerca de R$109 mil de verba de subvenção. Ganhou a eleição para prefeito de Feira de Santana, prefeito José Ronaldo de Carvalho. Escolhido por ele para ser secretário, em uma das audiências disse ao prefeito: prefeito, eu quero fazer um pedido ao senhor. Sei das dificuldades do poder público, mas quero lhe pedir que o senhor pague a verba de subvenção da Cromossomos 21, que vai construir a sede própria. E o prefeito de imediato, Zé Ronaldo, como tem feito, honrando a sua palavra, determinou de que fosse parcelado e pago, e aqui já foi dito, a entidade já recebeu a segunda parcela, ainda restando 4 parcelas. Mas isso ainda era muito pouco para que eles pudessem atingir o seu objetivo. E então, usando da condição de secretário de Meio Ambiente, levei até a Cromossomos 21 um grupo de empresários de São Paulo, que vindo à Feira de Santana, aqui exercendo atividade comercial, pedi a esse grupo: vou fazer aqui um pedido a vocês, que vocês ajudem a uma entidade séria de Feira de Santana. E esse grupo, então, tem ajudado a construção da Cromossomos 21. Fiz aqui esse relato apenas para dizer de que essas entidades, senhoras e senhores vereadores, merecem muito o apoio de vocês para que não fechem, para que não interrompam as suas atividades no município de Feira de Santana. Sei da luta da amiga Maria Goretti ao longo desses anos, lá na Fundação Jonatas Teles de Carvalho, que atende as pessoas com baixa acuidade visual. Quantas vezes nos reunimos? Quantas sessões aqui fizemos nesta casa? Por esse motivo é que a Câmara de Feira de Santana, o município de Feira de Santana,
a imprensa de Feira de Santana deve apoiar, sim, essas entidades sérias. Quando nós acompanhamos nos noticiários estaduais e nacionais os desvios de milhões e milhões de reais, os bilhões e bilhões de dólares em compras escusas, e que a gente vê uma entidade de Feira de Santana padecendo muitas vezes por um aluguel de R$400, quando a gente vê uma entidade em Feira de Santana padecendo por um profissional de saúde para atender a crianças, para que ela cada vez mais seja incluída no convívio social. Eu vou aqui, vereador Justiniano, Vossa Excelência também, que é autor de leis nesta casa, na defesa das pessoas com deficiência. Uma vez eu fui convidado para uma reunião na PAI, de muitas de que já participei. E lá eu vi um boneco pregado na parede, e o boneco com uma calça jeans vestida, com chapéu, com roupa e tudo. E eu então perguntei à época a doutora Meire, em Portugal, o que era aquele boneco, qual era a intenção. E a doutora Meire exatamente explicou de que primeiro eles começavam trabalhando no boneco, ensinando a criança a levantar o eclair e fechar o eclair no boneco, para depois trabalhar na criança, na hora da necessidade fisiológica, baixar o eclair e, quando terminar a necessidade fisiológica, suspender o eclair. Imagine a luta que é para uma criança que sofre de um problema, de um transtorno, para ter uma necessidade fisiológica, você precisar trabalhar. E eu perguntei à doutora Meire quanto tempo aquela criança era trabalhada, para que entendesse esse gesto simples. E ela exatamente dizia, como uma profissional de saúde, que depende do comportamento, da sensibilidade, mas em média de 8 a 1 ano, para que uma criança pudesse, ou até mais do que isso, para que a criança pudesse entender. Então são ações como esta que exatamente deve tocar no comportamento de cada homem público, que aqui representa uma significativa parcela da comunidade. Este ano, ou melhor, o ano passado, eu na Secretaria de Meio Ambiente, um dia o óculos soltou o pino. E soltou o pino, eu estava assinando vários documentos, e todos nós, principalmente quem usa de óculos, quem usa o óculos, seja a última coisa que tira do olho, do rosto, e naturalmente a primeira coisa que coloca no rosto. E naquele dia o trabalho na secretaria ele foi prejudicado, porque eu tinha dificuldade, precisava escrever, precisava usar o computador, precisava assinar documentos. E aí naquela hora, naquele momento, eu exatamente mais uma vez percebi, olha, apenas um óculos, apenas naquele dia, naquela hora, o quanto o trabalho seguramente não rendeu, porque eu precisava ter noção, mais ainda, do que era que eu estava assinando, eu precisava produzir, e percebia de que não estava produzindo, porque naquele momento eu estava sem o óculos. Eu quero agradecer as palavras dos amigos companheiros vereadores, eu quero mais uma vez parabenizar a essas entidades que trabalham em Feira de Santana com a pessoa com deficiência. Com muita propriedade foi colocado aqui por Gorete, da necessidade da adequação da lei. À época, a lei exatamente tratava dessa maneira. Depois houve outra modificação que tratava com pessoas portadoras de necessidades especiais. Depois a lei foi alterada, pessoa com deficiência. Então, se faz necessário sim, de que a Câmara de Vereadores, através de um projeto de lei, faça a alteração da lei para que atenda exatamente a esta nomenclatura. Por fim, muito grato por essa oportunidade que me é dado, em aqui rever muito desses companheiros, em dizer que, mesmo não estando aqui na Câmara de Vereadores, mas eu tenho uma certeza absoluta de que a minha voz está na voz desses companheiros que defendem as pessoas com deficiência no município de Feira. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradeço as palavras do vereador Roberto Toril. Dizer que ao longo desses meus 3 mandatos, e aí algumas saídas para a secretaria,
eu tentei me espelhar muito em Roberto Tourinho. Talvez depois dele, eu que tenha assim, o maior número de leis voltado para pessoas com deficiência, mas não consegui chegar nem um pouco, né, no que fez o vereador Roberto Tourinho, que foi exatamente um baluarte nessa questão. E Deus sabe todas as coisas, Beto, e você realmente, nesse período aqui nesta casa, contribuiu muito, e nós ficamos assim, muito alegres e satisfeitos, porque a Câmara pôde, através do vereador Roberto Tourinho, contribuir muito para as ações, através das leis nesse município, voltados exatamente para pessoas com deficiência. Eu queria só comentar uma lei de Jerusa e, ao mesmo tempo, pedir a ela, eu não sei se eu entendi, que ela fez uma lei em relação à Minha Casa Minha Vida, onde nos conjuntos habitacionais cedesse os apartamentos térreos para as pessoas com deficiência, né? E idosos, né? Mas eu gostaria que você fosse mais abrangente, porque eu posso não ter hoje mobilidade reduzida, mas tenho um amigo, o Carlos Lacerda é meu amigo, ele pode estar no meu apartamento, que eu moro no 3º andar, e aí eu não vou poder receber visita dele se o apartamento no 3º andar não tiver acessibilidade, não tiver banheiros acessíveis. Então eu gostaria até que você revisse essa lei, abrangendo mais para que todos os apartamentos da Minha Casa Minha Vida tivesse acessibilidade, tá? Muito obrigado. Convido a vereadora Neinha para que possa entregar uma placa à senhora Maria Gorete Carneiro Cerqueira, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, pelo apreço desta casa ao trabalho que ela desenvolve no nosso município. Convido a todos para acompanhar a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa
branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa, dos colegas vereadores, das autoridades presentes e representadas. Declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para assinarem, solicito a todos para assinarem a ata dos nossos trabalhos. Um bom dia.